A mãe do Cristiano Ronaldo queria abortar ele. Só não conseguiu porque um médico não quis fazer o aborto. A mãe do Thiago Silva queria fazer o aborto, no último momento mudou de ideia. A mãe do Justin Bieber foi pressionada por várias pessoas a fazer o aborto. Ela tinha 17 anos, mas contra tudo e contra todos, ela decidiu ter o filho dela. A mãe do Steve Jobs queria abortar. No último momento, ela decidiu ter o filho e levá-lo para adoção para que outra família pudesse criá-lo. Já imaginou hoje você sem o iPhone, o seu iPad, o seu iMac? Já imaginou você sem toda essa tecnologia que o Steve Jobs criou na vida dele? Isso só existe hoje porque uma mãe decidiu não abortar o seu filho. É impossível saber o número real de abortos pelo mundo, até porque a maioria dos países é proibido essa prática. Então não tem como ter um número real de crianças que tiveram as suas vidas ceifadas pelas pessoas que mais deveriam protegê-las. Mas tem uma média de número de crianças abortadas no mundo por ano. E essa média bate mais ou menos em 55 milhões de crianças que têm as suas vidas tiradas pelo seu pai e pela sua mãe. Aí você pensa, na Segunda Guerra Mundial, morreu uma média de 70 milhões de pessoas. Você pega 2 anos de crianças abortadas, dá muito mais do que a Segunda Guerra Mundial. Aí me vem essa feminista aqui, que defende o aborto e, na minha opinião, estimula as pessoas a abortarem. E por que na minha opinião, ela estimula as pessoas a abortarem? Ela ir em um programa como o do Vilela, um dos maiores podcasts do Brasil, e falar que não tem nada demais uma mãe tirar a vida do próprio filho no ventre, eu acho que isso pra mim é mais do que estimular, né? Mas é minha opinião. E os argumentos que ela usa são os piores possíveis, né? Ela fala que a pessoa pode tirar a vida daquilo. Ela não fala nem que é uma criança, que é um bebê. É inacreditável. Mas você vai ver aqui o nível de argumentação. Pelo menos a Ana Campagnolo, ela botou com areia nessa cidadã aqui, onde o sol não bate. E sem vaselina, detalhe. Qual a diferença entre matar um bebê de 7 meses na barriga e matar um de 7 meses de vida? Se matar o bebê de 7 meses de vida é crime. A diferença é a vontade da mulher, ela ser autônoma, ela ter direito sobre o seu próprio corpo. Eu sei. Ela ter direito sobre o seu próprio corpo, não, né? Ela ter direito de matar o próprio filho, que é, no mínimo, absurdo. Que as mulheres de direita não querem que as mulheres tenham direito à autonomia. Elas não... Você quer o quê? Que as pessoas tenham direito de matar o próprio filho? São donas do seu próprio útero. Enfim, infelizmente, eu acho que as mulheres têm que ter direito a decidir o seu planejamento familiar. A gente precisa ter mais educação sexual, mais acesso e mais possibilidades das mulheres poderem ter a contracepção que elas precisam quando elas querem, para que a gente... Educação sexual? As crianças hoje no colégio não têm educação sexual, tem sexualização, que é o cúmulo do absurdo. Impeça que gestações indesejadas ocorram, para que esse tipo de situação não aconteça. Primeiro, que é isso que eu estou dizendo, em geral, os abortos tardios, infelizmente, acontecem com crianças. E aí a gente tem que considerar uma questão maior, que é o abandono dessa infância, que é a falta de educação sexual, que é como que as mulheres que têm bebês antes dos 15 anos são condenadas a uma vida de pobreza, que não conseguem terminar a escola, que elas são parte do que depois acaba ficando no mapa da fome. Você está condenando o futuro inteiro de uma criança se você obrigar ela a seguir com uma gestação que é fruto de estupro. E mais. Peraí. A legislação brasileira já autoriza uma mulher tirar o próprio filho caso ela seja estuprada e caso seja a vontade dela. Agora, a gente não pode usar isso para todos os casos. Por exemplo, para irresponsabilidade. A mulher foi lá com o cara não teve responsabilidade de usar camisinha, a mulher também não teve a responsabilidade de pedir para usar camisinha, não usaram nenhum método para poder evitar de ter um filho, faz o tchaca-tchaca na buchaca, depois vem a criança e quer matar a criança. Ah, pelo amor de Deus, né? Agora, você querer usar de argumento o estupro, onde na legislação brasileira já se autoriza, eu não vou nem entrar aqui no mérito se eu sou a favor ou não, até porque a mulher foi fruto de uma violência, então ela vai decidir realmente se ela vai querer esse filho ou não, mas agora a gente tá falando de estupro. Aí você tá usando essa argumentação para poder jogar para todos os casos. Aí é baixo demais. É um direito conquistado nos anos 40. Pois é. É como dizer assim, se você é contra a pedofilia, não pratique. Se você é contra o homicídio qualificado, não faça. De preferência, né?
Mas se você é contra o aborto, não é só você não fazer, mas também pedir que os outros façam, né? Por quê? Porque Por que, o direito- que você tem que ter direito sobre o meu corpo? Porque eu quero Não é direito sobre seu corpo, é uma criança que tá ali. ter direito desde o momento que eu fui concebida, porque quando eu tinha esse tamanhinho desse fetinho aí, eu já era eu. E assim, por mais que eu discorde de você, Raquel, eu creio que você foi sustentada até o 9º mês para que pudesse nascer, como você diz, nascido vivo. Se o bebê que está na barriga da mãe não estivesse vivo, ele não precisava ser morto por métodos mecânicos ou farmacêuticos. Aquilo que tá dentro da mulher, que você chama de aquilo, que eu já vi num vídeo você falando assim. Chamo aquilo mesmo. Então, esse aquilo que você chama de aquilo, já tem uma identidade própria, tem até certos direitos, como direito de imagem. Você não pode pegar um ultrassom de um bebê e sair por aí escandalizando. Depende de qual momento da Como que alguém pode chamar o próprio filho de aquilo, velho? Meu Deus. gestação a gente tá falando. Você tá falando de 32 semanas, evidente. Você tá Mas falando você de defendeu 20... há pouco o aborto de um bebê de 27 semanas? Defendi, porque é a vontade de uma menina estuprada, é um direito legal. A vontade do ser humano mais desenvolvido deve imperar. Não tem nem que se discutir no caso de uma mulher estuprada, porque a legislação já autoriza. O que as feministas fazem é pegar essa argumentação da mulher estuprada, não porque ela tem o direito de abortar e tudo mais. A legislação já autoriza isso. Agora, o que a gente está discutindo é uma pessoa irresponsável foi lá, fez o negócio, e aí depois não quer o filho e quer tratar o aborto como método para poder evitar filhos. Aí é o cúmulo do absurdo. É isso que está sendo tratado. Só que essas pessoas pegam essa situação de má fé para poder trazer para o debate, para poder argumentar. Ah, não, tá vendo? Eu defendo isso e aquilo e aquilo. Não, você defende realmente que uma mulher irresponsável e um homem irresponsável possam tirar a vida do próprio filho porque não fizeram o que tinha que fazer para poder evitar. Sobre o direito de viver do ser humano menos desenvolvido. Do não nascido vítima de estupro. Mas peraí, o que tem de diferença entre essas pessoas aqui vítimas de estupro, nascidas de um estupro? Elas nasceram. Sim, mas elas só nasceram Não porque sei se ninguém contra, mecanicamente não impediu. sei se contra ou com a vontade das pessoas que estavam sendo submetidas a isso. Então a gente para de pensar sobre o sofrimento da pessoa que passou pela violência sexual. São mulheres que são estupradas. Eu não entendo. Você vai pensar em quem? Só no resultado do que aconteceu. Quer dizer, me parece que a vida da mulher não interessa. A vida da pessoa que é chamada de hospedeira ou incubadora não importa. Seja ela criança ou adulta. Metade das crianças abortadas são mulheres. O que define quem você vai ser, se você vai ser Raquel e se eu vou ser Ana, acontece no primeiro dia da concepção. Nós poderíamos discutir, como a própria igreja já discutiu, se até a 12ª semana, o bebê é consciente ou não, etc. Mas você defende o aborto, não durante as 12 primeiras semanas, não por causa do estupro. Tem que ser claro aqui que ela defende o aborto até o 9º mês de gestação. Não. Um dia antes de você nascer. Não, então, eu não disse qual que é o isso. prazo? Eu não disse Qual isso. é o prazo para abortar uma criança? Depende. Depende do que? Da vontade? A gente tem que fazer uma conversa sobre quando você pode dizer que há uma sustentabilidade para aquela vida. O feto é viável a partir da 22ª semana. Pode ser, tem países... Você é a favor que ele seja... A sustentabilidade para aquela vida, se está na barriga, tá batendo o coração, o médico vai lá, faz uma ultrassom, vê que tem um bebê saudável e tudo mais... já tem vida, já pode viver. É só de se desenvolver para depois sair da barriga. Ou seja, é um ser vivo. Cara, com esses tipos de argumento aqui que a gente vê aonde o nosso país está indo. Para onde a desgraça do nosso país está indo. Infelizmente, tem pessoas que acreditam no que essas pessoas estão falando. Pegam de argumento um espantalho para poder tentar validar o argumento dela de defender o aborto em todos os casos. Elas usam como se fosse só o estupro, mas não é. É por causa desses tipos de pessoas que nós estamos onde estamos. Você vê aí, cara, o governo piorando, não tem dinheiro para poder comprar livro pro MEC. O avião da FAB só tem combustível até o dia 3 de agosto agora. O que vai acontecer com esse país? Se não tem dinheiro pro básico, você acha que vai ter dinheiro para a saúde? Você acha que vai ter dinheiro para conter a violência? Você acha que vai ter dinheiro para as coisas básicas das pessoas? Não vai ter. Ainda mais agora, depois da sanção do Trump em 50%. Nós estamos literalmente na merda. Se você não está buscando uma renda extra, se você não está já se resguardando o seu financeiro, eu sinto que informar, você está correndo um grande perigo. Eu já estou fazendo a minha segurança financeira e para você se prevenir também, para você não entrar nesse caos, eu quero te mostrar um sistema meu, onde tem gente aplicando e fazendo $2.000 em menos de 15 dias. E detalhe, para você fazer esses $2.000, você não precisa falar uma única palavra em inglês. A Maria, ela fez $984 em uma semana. Isso dá mais de R$5.000 entrando na sua conta. E detalhe, sem precisar lidar com o chefe,
sem precisar lidar com o trânsito. E o melhor, qualquer pessoa consegue fazer esse valor, independente da sua escolaridade, independente da sua idade. Isso aqui é um sistema novo que entrou no mercado agora, e quem entrar agora vai sair na frente de todo mundo. E para você entender como que funciona esse sistema novo, para você ganhar em dólar, eu vou te dar 3 aulas sem enrolação nenhuma e vou te mostrar como que você pode ganhar em dólar ainda essa semana, trabalhando aí da sua casa. Essas 3 aulas que eu vou te liberar não vai ficar no ar por muito tempo. Vai ser realmente para quem quer aproveitar essa janela de oportunidade que está surgindo agora. Então, se você é uma pessoa que quer parar de depender desse país merda que está indo ladeira abaixo, esse é o momento para você dar o start na sua vida e mudar a sua vida financeira. Clica agora no primeiro link da descrição, você vai vir para o meu WhatsApp e eu vou te liberar o acesso dessas 3 aulas sem enrolação nenhuma. Se você tem essa vontade de se libertar dessa economia bosta que a gente está vendo no nosso país, independente da sua classe social, independente da sua escolaridade, clica no primeiro link da descrição para aproveitar essa janela de oportunidade. Não é sempre que essa janela aparece. Aproveita, entra nessa janela, clica no primeiro link da descrição, vem falar comigo que você pode ter certeza que você vai mudar a sua vida financeira. É claro, para isso acontecer, você tem que clicar agora no primeiro link da descrição e vir falar comigo que eu vou te liberar essas 3 aulas. Assassinado mesmo assim, porque o bebezinho que nasceu no Brasil... Eu sou a favor do direito da mulher ter escolha sobre seu corpo e autonomia sobre seu corpo. Mas o bebê não é o corpo da mulher. É. Se Então, não fosse, ele podia ser tirado fora e sobreviver. Ele podia sobreviver fora se ele fosse autônomo. Mas ele pode sobreviver a partir da 22ª semana e você esse continua defendendo. Enfim, olha, eu acho que a mulher tem que ter direito de escolha. E os direitos que já estão na lei... Mas o que é esse direito de escolha? Escolher o que ela vai escolher? Escolher planejamento familiar. Escolher matar um bebê de 27 Escolher poder matar o próprio filho. Assassinar o filho. Escolher semanas de 28 não ir semanas. adiante com uma gestação. Por que você não pode falar o que você defende? Eu falo Eu o que eu tô falando defendo. o que eu defendo. Eu falo, você defende que um bebê vivo aconteça o que com ele? Eu defendo que a mulher tenha direito de interromper uma gestação. E o que acontece com o bebê que está vivo? É uma coisa que tem que ser conversada. Porque você pode Tá, mas dizer você 8 defende. semanas, 12 semanas. Você me disse que eu acho defende que o ideal. bebê de 27 semanas, 7 meses No tinha que ser caso de morto. uma criança estuprada, eu defendo. O filho seja pague pela pena do pai. Então, no você caso defende... de uma criança estuprada que não deseja seguir adiante ou que não tem saúde para seguir adiante com uma gestação, eu defendo. Porque a gente tem países como até outro dia o Chile, onde mesmo se a mulher tivesse em risco de morte, o bebê ainda assim ganhava direito sobre o corpo da pessoa que está do lado de fora. Quer dizer, você deixa de ter nenhum direito, mesmo a sua própria sobrevivência. Então, depende de um tipo de conversa. Mas isso não pode ser discutido aqui no Brasil, porque no Brasil não funciona assim. No Brasil funciona da seguinte forma: a mulher, ela tem o direito de tirar a vida do filho se ela for estuprada, se ela for violentada. Se o bebê estiver causando um risco para a saúde da mãe de morte, ela também tem esse direito. Então, assim, o que esse argumento tem lógica dela? Não tem a menor lógica. Essa franca, que não seja para tentar levar as coisas para uma dramática, para um lado, ou a gente tem que olhar para os dois e tentar a melhor solução. Isso deveria ser feito sem a gente estar falando de religião. A gente devia estar falando... que eu falei de religião. Não, eu tô dizendo, a gente não deveria estar falando sobre crenças que não sejam as médicas e as jurídicas, que são os direitos. Falando de coisas... Bom, pois bem, você falou sobre dramatizar a questão, mas com todo respeito, é você que é atriz, não sou eu. Eu sou, mas eu não ando com um fetinho pra mostrar pros outros o formato. problema do feto? Você não gosta dele? É uma tentativa, eu achei ele muito fofo, mas isso é uma tentativa de tentar dizer, olha, isso é uma pessoa, tá, você cria esse? Tudo bem, você eu achei bom isso que você falou. Eu achei muito bom isso que você falou. Você falou que... Não é tentativa, é mostrar, olha, isso aqui é o seu filho dentro da barriga. É só pra demonstrar. Só isso. Qual que é o problema nisso? O bebê tem que ser morto porque ele é fruto de um estupro. Esse cara aqui foi que estuprou a mãe da Tasnim. Você é a favor que ele morra também, já que ele estuprou a mãe da Tasnim? Essa moça... Não, eu não sou a favor da pena de morte. Mas para o bebê, sim. Para um feto não nascido... Agora a gente chegou na melhor parte. O cara abusou da mulher, fez acontecer da mulher. Aí ela é a favor do quê? Que mate o bebê que está na barriga da mãe. Como eu falei, né? Eu acho que nesse caso a mulher foi violentada, nesse caso a mulher foi violada, ela vai decidir, né? Se ela vai querer prosseguir com a gravidez ou não. Aí é um caso individual, por quê? Porque a mulher foi violentada. Mas aí quando mostra o cara que fez esse ato bárbaro, né? Você fala assim, você é a favor que mate esse cara? Ah, não.
Aí eu sou contra a pena de morte. Pro bebê não tem problema, né? Agora, pro cara que cometeu a barbaridade, não. Eu não sou a favor. Vamos ressocializar essa vítima da sociedade. Desejado, que é um direito de uma mulher ou de uma criança estuprada no Brasil. Eu sou a favor que ela tenha direito de escolher. Um feto não nascido, veja bem, uma pessoa ela é feita de fases, um ser humano tem fases. Quando ela fala a palavra... Deixa eu terminar, por favor. Eu não falei nada. Quando a Raquel fala feto, ela tá querendo dizer que uma determinada fase do desenvolvimento humano desumaniza uma pessoa. Mas veja, quais são as fases do desenvolvimento humano? Um embrião, nós temos o zigoto, nós temos o embrião, nós temos o feto, depois nós temos a criança, adolescente, o idoso. O zigoto vai direto pra criança. Não, são várias fases. Não, eu não falei que o zigoto, eu falei feto é a última etapa, depois vira... Do feto, aí bebê, aí depois você tem o bebê, uma criança. Se tudo for der certo, continuar e for desejado. Se você me deixar terminar, eu vou ficar tão feliz. Mas então, todas as fases do desenvolvimento humano, ele continua sendo uma vida humana. Então, quando você diz assim, não é um idoso, não é um ser humano, você tá errado, porque o feto ainda é uma vida humana. Essa matéria que vocês estão vendo aqui, ó, nazistas usam linguagem para desumanizar judeus e conduzir o Holocausto. Foi um trabalho feito por muitos especialistas com materiais, panfletos feitos pelos nazistas antes de começarem um genocídio contra eles. É comum que autoritários e totalitários, antes... Os esquerdistas, eles sempre fizeram isso. Tentaram e fizeram, né? Tiraram a humanidade do que eles queriam tirar a vida para que outras pessoas concordassem com aquilo. Foi a estratégia mais eficaz que fez com que os nazistas conseguissem fazer a barbaridade que eles fizeram. De promoverem a morte de alguém, eliminarem a vida de alguém, desumanizem ou despessoalizem a Sempre pessoa. Fizeram isso era feito durante a escravidão, quando diziam que um negro não era tão pessoa assim quanto um branco, valia metade. Isso já foi feito com a mulher também, quando se dizia que o testemunho da mulher valia metade do testemunho do homem. Quando você diz que uma vida humana, ainda que tenha um DNA identificado, ainda que seja um indivíduo único, uma vida humana, um bebê de 8 meses, que pode ser retirado numa cesariana e colocado numa UTI neonatal para sobreviver, ele já tem a sua identidade. Dizer que esse bebê não é uma vida humana, ou que é aquilo, ou que não merece consideração, é nada mais do que isso aqui. Desumanizar a futura vítima. Quando as feministas falam, Raquel, sobre o aborto, elas dizem que estão defendendo o aborto para o bem-estar da mulher, para a segurança da mulher. Então, para contextualizar minha pergunta, eu quero contar a história da menina lá de Santa Catarina. Essa menina realizou um aborto, ela tinha 11 anos, realizou um aborto de um bebê de 7 meses, mais ou menos desse tamanho, porque as feministas pressionaram por esse aborto. A juíza havia determinado, Vilela, que fosse feita uma cirurgia cesariana, abrir a barriga com toda a segurança, tirar o bebê vivo, botar ele na UTI neonatal, porque ele já tinha 27, 28 semanas, tinha que aguardar um período ali para ele ter mais viabilidade, ele ia ser dado para adoção, a menina ia fazer a cesariana e ia seguir para sua casa. As feministas insistiram muito para que fosse feita uma sistolia fetal. Então o bebê foi morto, teve uma dor lancinante, morreu, teve uma parada cardíaca, e aí vem a parte da mulher, é a pergunta que eu quero fazer para Raquel. Essa menina teve que passar por um parto Isso porque eles são pró-vida, né? induzido que durou 24 horas com ocitocina, e ela teve que passar por esse parto de um cadáver. Mesmo em casos como esse, depois da 22ª semana, onde o bebê pode ser retirado vivo, a gravidez pode ser interrompida com o bebê vivo, você ainda preferiria, no seu caso, se você estivesse julgando esse caso, você ainda preferiria matar o bebê, ainda que isso custasse mais sofrimento para adolescente ou para menina? Bom, primeiro, a menina queria o aborto. A menina estava sendo presa numa casa lá, num abrigo. Isso é mentira, tá? Vocês vão ver mais adiante. Ela e a mãe, sem a possibilidade de sair, porque essa juíza perguntou pra ela se ela podia esperar mais um pouquinho. Essa foi a menina que você tentou abrir uma CPI pra investigar depois o aborto, né? Você tentou pegar os restos do bebê ou do feto, enfim. Sobre o procedimento médico, pelo que eu saiba, primeiro vamos voltar aqui, eu tenho que dar um passo pra trás pra te responder, dizer que, como eu já disse, a maioria dos abortos por conta de estupro, e no Brasil a gente só se permite por conta de estupro, anencefalia ou possibilidade de morte da mãe. São só esses 3 momentos em que uma mulher tem direito ao seu próprio corpo. A mulher não é dona do seu corpo quando ela gesta. Ela se torna uma incubadora. Ela não tem... Você queria mais? Queria mais? Direito de escolher. Essa menina, que era menor, que estava dentro desse aborto legal, escolheu e queria esse aborto legal, isso foi negado a ela. Ela foi colocada no lugar contra a sua vontade. As feministas vieram porque elas pediram ajuda e elas queriam esse aborto. Essa menina só fez esse aborto porque ela queria. A Raquel respondeu aí que eu tentei abrir uma CPI do aborto. Não tentei. Eu fiz uma CPI do aborto. Tem muita informação, cerca de 120 páginas de relatório que eu não posso divulgar por causa do nome da menina. Mas é inverídica a informação de que a menina queria um aborto. A menina
menina tem 11 anos, não poderia responder por isso. É verdadeira a informação de que a mãe inicialmente queria o aborto porque não que ela não quisesse a criança, mas ela temia o julgamento moral com relação a como seria aquela menina de só 11 anos grávida. Mas nós entrevistamos a família durante a CPI do aborto e várias não procuraram advogadas militantes, elas foram captadas pelas advogadas militantes, assim como aconteceu, por exemplo, no caso Roe vs Wade nos Estados Unidos, onde 2 advogadas feministas foram atrás de uma menina e convenceram, naquele caso dos Estados Unidos, a menina a mentir que tinha sofrido um estupro coletivo. Aqui em Santa Catarina não era mentira, realmente era verdade. Foi um relacionamento entre uma menina de 10 anos e um menino de 12, o que pressupõe um estupro de vulnerável mútuo, os dois, um estuprando ao outro, é o que pressupõe a legislação. Mas se nós vamos falar mesmo sobre o bem-estar da mulher, essa foi a pergunta que eu fiz para Raquel e que ela não me respondeu, e que eu faço novamente para você que está me ouvindo. Se eu posso fazer uma cesariana na 25ª semana, na 27ª semana, que é o momento em que a menina procurou a médica, uma cesariana com segurança dentro de um hospital de qualidade, e tirar o bebê vivo e a mãe com menos risco, sem passar por um parto induzido de um cadáver, por que as feministas preferem, a todo custo, mesmo que signifique mais sofrimento para aquela menina de 11 anos, mesmo que signifique mais sofrimento para ela, elas preferem o bebê morto? Nesse caso, a escolha humanitária que respeita o corpo da mulher e da criança e que tira as 2 vidas vivas é uma cirurgia cesariana com todos os cuidados necessários. A gravidez seria igualmente interrompida. Mas eles não estão nem aí, cara. Esse pessoal, você vê, para chamar um bebê que tá na barriga da mãe de aquilo, de não, sabe, não ter essa empatia, sabe, por uma criança que tá na barriga. Assim, o maior milagre, cara, de Deus que tem é você poder acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Eu fico lembrando quando eu descobri que eu ia ser pai, eu fui em todos os exames, tudo que eu podia ir, eu fui, eu vi, acompanhei. Hoje minha filha tá linda. E, cara, é um orgulho de eu poder participar desse milagre divino de dar a vida, de ajudar a dar uma vida a uma pessoa. E, sabe, uma pessoa não sentir nada. Chamar o bebê que tá na barriga de aquilo é triste. O bebê iria pra UTI neonatal e então seria entregue pra adoção. A menina de 11 anos vai decidir se vai ficar com o bebê ou não. Quem é prioridade? A incubadora ou o feto? A menina de 11 anos concordou na audiência. A menina de 11 anos concordou na audiência em dar o bebê pra adoção. Não, essa informação eu não tenho. Não sei. Sim, isso foi vazado. Não foi vazado. Jamais soube isso. Peraí. Ela jamais soube isso? Ela falou isso aqui agora mesmo, olha só. Porque essa juíza perguntou pra ela se ela podia esperar mais um pouquinho. Ela veio falar que jamais soube isso. Estranho, né? A imprensa vazou o trecho da audiência, onde a médica perguntava se a menina aceitava esperar mais 2 semanas pro bebê ter mais chance de viver. O que é coação. E a menina concordou. A menina pode ou não pode decidir? Você tá dizendo que a menina tem que decidir? Se ela estiver sendo coagida... Mas como coagida? Foi perguntada. Não pode nem fazer uma pergunta pra pessoa que está esperando o filho, pelo amor de Deus, né? Coagida. Sim, por que ela tá perguntando isso? Então você quer dizer que a menina não pode ser coagida a salvar o bebê, mas pode ser coagida a matar o bebê. Eu não vi ninguém coagindo a menina a não salvar o bebê ou salvar o... Você acabou de me dizer que ela estava sendo coagida pela juíza. Ela estava porque isso saiu na imprensa. Mas o que saiu na imprensa? A audiência juíza estava abordando ela violentamente, agressivamente, de alguma forma? Estava tentando convencer uma pessoa vítima de violência sexual, uma criança que não tem um corpo com idade o suficiente para carregar uma gestação a termo, que pode morrer em consequência disso, como a menina de 12 anos que acabou de falecer, infelizmente, a priorizar uma coisa que a família ou a menina não tem a informação, mas pelo que a gente entende, não queria. Eu acho que a gente não tem que se envolver nisso. E a gente vê isso o tempo inteiro. Mas nós não temos que nos envolver nisso? Por que as 4 advogadas do caso se envolveram nisso ao ponto de vazar criminosamente um trecho da audiência? Eu acho engraçado essas feministas abortistas querer pegar esses argumentos, esses fatos de estupro para poder trazer a defesa do aborto. Cara, assim, como eu já falei, não tem o menor nexo isso. A nossa legislação brasileira já permite isso. O que tem que ser discutido é das pessoas que são irresponsáveis, cometem o coito, o tchaca-tchaca na buchaca, sem responsabilidade nenhuma, aí engravida, aí depois querem fazer o quê? Querem tirar o filho a troco de nada. Essas pessoas sim têm que ser penalizadas. É totalmente diferente. Ou você vai respeitar a família da menina ou não. Aquele vazamento é criminoso. Tá. A menina é uma menor de idade, as feministas tinham tanta vontade de matar aquele bebê. Sim.
Elas tinham tanta vontade. É verdade. Veja bem, Imagina. o aborto é um direito, É que ele não é um falácia dever. tamanha. O aborto é um direito, não é um direito. O aborto não é um direito. O Devia aborto, ser. ele tem Devia um atenuante na lei, você pode abortar em caso de estupro. E mesmo Mas nesses isso casos, vocês não quer deixam as mulheres em paz. Não, a mulher tem o direito se essa for a escolha sentimental, conforme a lei determina. Mas a questão é o seguinte, aquela menina tinha a opção de tirar o bebê vivo ou morto. As feministas tinham tanta vontade, eu quero que você me ouça, as feministas tinham tanta vontade de matar aquele bebê que elas fizeram um vazamento criminoso de uma audiência. Se as feministas respeitassem aquela menina, não teriam vazado o trecho de Se uma a justiça audiência respeitasse sigilosa. essa menina, não estaria tentando coagi-la a carregar uma gestação que ela não queria por mais Não, tempo. como assim? O aborto não é um dever. A juíza tem não só o dever, a juíza tem sim o dever. Essa é a sua de opinião. Não, a juíza tem o dever legal de propor as duas opções. Não. Você pode ter o direito ao aborto e o direito à entrega legal. Exatamente. As duas coisas são direito. Salvar o bebê também é direito. A entrega legal que ela tá falando aqui, pessoal, é a pessoa ter o filho e depois ela fazer a doação, né, para um orfanato, para uma família, né, que possa e que tenha condição de ficar com essa criança, como foi o caso do Steve Jobs. A mãe dele não ficou com ele e outra família criou ele. Nenhuma mulher estuprada é obrigada a matar um bebê. Não existe isso. Eu acho sempre Olha, maravilhoso como as conservadoras só se importam com o bebê Não, eu me importo com as antes mulheres. dele nascer. olha só. Não, todo mundo aqui se importa com a mulher também. Inclusive, a gente se importa tanto que a gente quer que um vagabundo que faça essa atrocidade com uma mulher ou seja preso pro resto da vida e fique pendurado pelo saco tomando porrada todo dia no rabo, ou ele vá pra pena de morte. Por quê? Porque só assim você tira esse vagabundo de circulação e ele não vai fazer isso com mais ninguém. Nenhuma mulher vai passar mais por isso. Só que vocês, feministas, defendem o quê? Defendem que um merda desse vá preso e seja ressocializado. Às vezes nem preso, né? Que tem algumas que defendem que essa pessoa nem seja preso. Ah, ele tem probleminha, ele tem que ser tratado num psiquiatra, mas ele tem que ser ressocializado. É isso que vocês fazem. Então, assim, a gente defende sim a mulher. A melhor defesa pra mulher é tirar esse tipo de vagabundo de circulação. Depois que ele nasce, tudo Essas bem. 4 pessoas aqui que vocês estão vendo, pessoal, em casa, 2 delas foram concebidas por um estupro e as outras 2 não. Então agora a gente justifica Qual obrigar delas mulheres a merece gestar morrer? contra a vontade delas, é isso? Não, você acha que qual dessas pessoas merece morrer se eu tivesse que Uma escolher? pessoa adulta? Essa é uma pergunta concreta? É uma pergunta concreta. Eu não sei. Você acha que alguma pessoa adulta merece morrer? Ué, a pessoa só chega na fase adulta depois que ela passa por todas as outras fases, inclusive a fase que está dentro da barriga da mãe. Eu não sei se ela sabe disso, né? Mas para a pessoa ficar adulta, ela tem que passar por essas fases. Agora, é engraçado, né? Ela olha a pessoa adulta e vem falar vai tirar a vida da pessoa adulta como se o coração do feto, como se o coração do bebê, da criança na barriga não estivesse batendo também, né? A pessoa só Meu Deus do céu. depois que ela nasce e é dado um certificado de pessoa viva, aí a gente começa a falar que ninguém tem que ser morto. Ah, quando ela tá na barriga que o médico fala, olha, seu bebê tá vivo, tá com o coração batendo, tá tudo bem, não é uma pessoa viva, não? Essa foi pesada, hein? Certo, quer dizer, eu não sou a favor da pena de morte, não sei você. Então eu acho que ninguém, claro, depois que ok, nasceu. ótimo, excelente. Então você está dizendo que o bebê, antes de nascer, não é uma pessoa... Não. Não é uma pessoa jurídica, então não é um ser humano, não é uma vida, deve ser protegida. Depende, a gente vai entrar nessa, Como a gente assim pode. depende? Depende. Mas isso Com pode quantas fazer- semanas? Então essa menina tinha acesso ao aborto, ela tinha o direito de abortar e não o dever de abortar. A juíza, que é especialista da vara da família, deu à criança as 2 opções legais que ela tinha: abortar ou salvar o bebê e entregar para adoção. A família, no final do processo, estava inclinada a ficar com a criança porque era membro da família. Pois bem, as feministas vazaram a audiência de uma menina menor de idade, exibiram aquela menina. Ela vai crescer, ela vai ter 30, 40 anos e para sempre aquele vídeo criminosamente vazado só É muita maldade, né, cara? Faz isso com uma criança. Puta merda, velho. Já depois de ter passado por toda a atrocidade que passou ainda fazer uma merda dessa, velho. somente com a intenção de realizar a morte daquele bebezinho. A gente vai ser ficar público. discutindo falácia aqui que não dá pra gente ter acesso às 2, é difícil. Desculpa, Não, mas acabou é que o tempo. eu só tô falando que é público, eu não posso falar o que não é público. Perdão. Eu acho muito triste que a gente tenha que lidar, além do estupro, além da falta de educação sexual nas escolas, para as crianças saberem, pelo menos, se defender, ou pelo menos saberem identificar o que está acontecendo com elas. Além Mas é muito fácil. É só a tia e o tio da escola falar assim, olha, você, meu jovenzinho, você não pode deixar ninguém encostar nas suas partes íntimas. Assim como o pai e a mãe também têm o dever de falar isso em casa. Agora, o que muitas feministas querem, muitas pessoas dessa galera quer,
É o quê? É que seu filho vai pro colégio e tem a porra de uma professora rebolando até o chão, tem uma merda de um professor ensinando ideologia de gênero para poder falar o quê? Estamos ensinando sexualidade pro seu filho. E é isso que a maioria das pessoas da população brasileira não quer. O que tem que ser feito é isso, é ensinar pra criança onde não pode ser tocado. Só quem pode encostar é o papai e a mamãe para fazer isso e para fazer aquilo, ponto. É isso que tem que ser falado. Agora, hoje nas escolas, esse tipo de educação sexual é totalmente contraditório ao que esse pessoal fala. Não é uma educação sexual, é a sexualização da criança. É isso que eles fazem. A gente não ter apoio na hora de buscar denúncia, além da gente não ter criminalização de fato com essas pessoas sendo condenadas, a gente ainda tem a coação de infelizmente, de muita gente que acha que é muito mais importante, a partir do momento que uma possível gestação começar, falar disso ao invés de focar na violência sexual. A mulher foi estuprada. Se ela foi estuprada, ela tem direito ao aborto. Ela é uma criança, a maioria delas que passa por isso tardiamente. É uma pena. A maioria das mulheres não passa por isso dessa maneira. A maioria das mulheres estupradas tem acesso ao aborto muito antes disso. E a minha opinião é que as mulheres tinham que ter acesso ao aborto. E a gente poderia chegar a uma conclusão sobre até qual semana, em todos os casos, como é em muitos países no mundo onde as mulheres têm mais direito à dignidade do que elas têm no Brasil. Esse argumento que as feministas usam já tá velho, já tá batido, ninguém cai mais. Elas pegam uma mulher abusada que sofreu uma atrocidade por um monstro para poder justificar, a mulher tem o direito do aborto. Mas nessa condição, a mulher realmente já tem o direito ao aborto na legislação brasileira. Só que elas pegam essa situação para poder abranger para todas as mulheres que querem fazer aborto. Até aquelas que foram irresponsáveis com o seu parceiro, ficaram grávidas e querem tirar o filho. Por quê? Porque simplesmente não querem ter a responsabilidade de criar uma criança. Agora, e o mais contraditório dessa situação toda é como eu falei. A única forma de diminuir a atrocidade que acontece com muitas mulheres hoje é tirando o abusador de circulação. Porque na maioria das vezes, pelo menos 90% das vezes, o cara que comete uma vez o estupro, o abuso, seja de uma criança, seja já de uma mulher crescida, ele vai voltar a cometer novamente. E aí, como que você inibe esse cara de fazer? Deixando ele enjaulado pro resto da vida ou mandando ele assistir Netflix no colo do capeta. Só que aí, quando chega nessa parte, o que esse pessoal fala? Eu sou contra a pena de morte. Agora, a pena pro bebê, que não tem culpa de nada, aí elas defendem, né? Essa pena de morte, elas são a favor. Comenta aqui embaixo o que você acha desse assunto. Assim, cara, esse assunto me deixa até puto, me deixa nervoso, porque assim, eu não consigo nem imaginar uma situação dessa, sabe? Hoje eu vejo a minha filha, o milagre de Deus que Deus colocou na minha vida, na vida da minha família, e assim, eu não consigo imaginar como que uma mãe, como que um pai consegue pensar nisso. Ah, vou tirar a vida do meu filho. Ah, por quê? Porque eu fui irresponsável. Eu não consigo imaginar, sabe? Então assim, eu fico puto com essa situação, eu fico indignado, desculpa, mas comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o seu like, confere se você está inscrito no canal e já sabe, para você que não quer depender de migalha de governo, ainda mais essa crise que tá vindo aí, você que quer prosperar na sua vida, quer ter uma renda extra, quer melhorar de vida, já clica no primeiro link da descrição para você conhecer o meu sistema, onde tem gente fazendo dinheiro em pouco tempo. E eu te garanto, se você é uma pessoa que se dedica, uma pessoa esforçada, você consegue sim fazer dinheiro, sua renda extra e até uma renda principal aí da sua casa. Mas para isso você tem que correr, porque a oportunidade, a janela está aberta, se joga nessa janela. Clica no primeiro link da descrição, vem falar comigo que eu vou te explicar como que funciona. Clicou, você vai vir pelo WhatsApp, eu já vou te gerar 3 aulas minhas, sem enrolação, para você entender como que funciona. E lembre-se, esse é um sistema novo. Quem chegar primeiro vai beber água limpa. Então já clica no primeiro link da descrição e vem falar comigo agora.